Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos aprender o que José da Bíblia tem a nos ensinar sobre finanças. Em Gênesis, nós vemos a história de José. José, ele era filho de Jacó, né? Era um dos filhos preferidos de Jacó. E nós já conhecemos a história e sabemos que Deus revelou um sonho a José, que um dia o seu pai, os seus irmãos, todos se inclinariam a José, né? E José acabou contando essa história à sua família, que acabou ficando enfurecida e todos já conhecemos aonde isso foi parar. Mas o ponto principal que eu quero trazer para você aqui é que você não pode desistir dos seus sonhos. Por mais que tenham pessoas ao seu redor, situações ao seu redor que venham para tentar te desanimar, que venham para tentar te falar que é loucura o que você está pensando, sonhando, se é algo que veio de Deus, você precisa persistir, você precisa acreditar e insistir. Nós também sabemos que até mesmo por meio de todo esse desconforto familiar que trouxe, José acabou sendo enviado como escravo, acabou sendo vendido para o Egito. E aí nós descobrimos na história que José, em tudo que ele passava, ele jamais reclamou, ele jamais murmurou e ele sempre deu o seu melhor. José já aqui nos traz dois grandes ensinamentos. Um é não desistir dos sonhos, que por mais que a situação ao redor dele estava bem difícil, né? Um menino que era o querido do pai, agora é um escravo, né? Então, por mais que estava numa situação difícil, ele não desistiu do seu sonho. E também, por mais que estava em algo que ele nem recebia por aquilo, ele era obrigado a fazer, ele continuava dando o seu melhor, sem reclamar. Quantas vezes, quantas situações que nós passamos no nosso dia a dia, quantos sonhos que nós já vivemos, já sonhamos, já planejamos e tudo saiu do nosso controle, tudo saiu da maneira como nós havíamos planejado. E ao invés de nós prosseguirmos, de nós continuarmos fazendo o nosso melhor e continuarmos acreditando que Deus tem um plano para a nossa vida, a nossa atitude é de reclamar, a nossa atitude é de murmurar, de começar a questionar, de começar a criar confrontos, de começar a ter um coração às vezes até vingativo, no caso de José, que foi vendido pelos próprios irmãos, começa os confrontos em famílias e vive uma vida amargurada. E infelizmente, esse tipo de atitude bloqueia aquilo que Deus tinha para você, ao contrário do que José fez. José realmente continuou sendo alguém servo de Deus, independente da situação em que ele estava. A Bíblia até nos fala assim em Gênesis 39. O Senhor estava com José, de modo que ele prosperou. Vou falar novamente. De modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Entende que por mais que seja uma situação complicada, você continuando dando o seu melhor, você continuando tendo um coração que acredita, um coração temente a Deus, ainda assim há esperança de prosperidade, né? A Bíblia está nos confirmando isso, que José
prosperou e ele foi notado pelo seu senhor e passou a ter um serviço melhor ali, que era cuidar da própria casa do senhor dele. Então ele saiu ali ele limpava o pátio, ele tinha provavelmente algumas dificuldades, algumas dores no corpo, como qualquer um de nós, né? Ele passou por situações que talvez você esteja passando, por traições, por calúnias, por acusações que não são verdadeiras. José passou por tudo isso, mas continuou adorando. E aqui a Bíblia nos fala que o Senhor prosperou o caminho dele. Nós vemos isso em Gênesis 39. E talvez você diga, mas o que ele ganhou com isso, né? Por que sempre dando o seu melhor em lavar chão? Por que dando o seu melhor em cuidar da casa de alguém que talvez era alguém mau, um homem que vivia em batalhas, pegando escravos, né? Por que dar o melhor para esse tipo de pessoas? Porque tudo que nós fazemos para o Senhor. E quando nós fazemos para o Senhor, além do Senhor nos recompensar depois da melhor forma, porque Ele é quem sabe o nosso amanhã, você passa a ganhar habilidade, confiança, respeito das pessoas. E foi exatamente isso que José conseguiu diante daquela situação. Outra situação triste que nós encontramos na história de José é aquele momento dele com a esposa de Potifar, né? Mas José não cedeu. Da mesma forma, se nós olharmos, existem muitos prazeres, muitas coisas que a vida tem para nos oferecer que parecem ser opções agradáveis, que parecem ser escolhas assertivas, né? Mas quando nós tomamos algumas decisões sem consultar a Deus, essa escolha pode ser muito errada. Mas José tinha um coração temente a Deus, um coração conectado ali com Deus. E ele não cedeu aos prazeres que esse mundo oferece. E você já conhece a história, ele saiu correndo e não se beneficiou daquilo. Então, é outro ponto que eu preciso trazer para você. Muito cuidado com aquilo que a vida tem a oferecer para você. Quando nós falamos de finanças, existem muitas formas de se ganhar dinheiro rápido, de pular etapas, de você conseguir aquela vaga que você precisa no trabalho. Mas será que isso está de acordo com a vontade de Deus? Esse prazer, essa satisfação, essa alegria momentânea que vai te trazer, será que está de acordo com a vontade de Deus? Se não tiver, o que na maioria das vezes nós sabemos que não está, a tendência é que você se encontre mais miserável do que estava, numa situação mais complicada do que estava. E José entendia isso e ele saiu fora daquela situação, tá? Outro grande ensinamento de José em relação a finanças é onde nós encontramos o primeiro caso de reserva de emergência na Bíblia. Nós vemos que foram 7 anos de fartura e depois 7 anos de miséria, né? Conforme o sonho que Deus havia entregado ao faraó e José revelado esse sonho. Quando nós vemos a administração de José em lidar com aquela situação, você pode ver que nesse período de 7 anos de fartura, José reservou uma parte para conseguir lidar com 7 anos de miséria. Então vem aí o ensinamento sobre reserva de emergência. Você precisa reservar nesses dias que você tem esse dinheiro, que você tem a sua renda, que você tem o seu salário, para os dias que possam haver de dificuldades, para os dias de imprevistos, para os dias de situações em que possam acontecer coisas que não era se esperado. E José, como um bom administrador, já entendia isso e fez com que o Egito até se tornasse uma grande e poderosa nação naquela época, tá? E em Gênesis 41, nós descobrimos aí o ápice de tudo, né? José se tornando, então, o governador do Egito.
E lá atrás, aquele sonho que ele havia tido com seu pai, os seus familiares, que ele acabou contando, se concretizando, né? José, foram-se anos que tinham se passado, mas os sonhos de Deus para a vida deles se cumpriram porque ele foi um homem obediente. E agora todo o povo se inclinava a ele porque ele era uma referência ali, um homem muito poderoso daquela época. Então é isso que eu quero que você aprenda. Não só a reserva de emergência que José nos ensina, mas também um comportamento diante de Deus que o faz se tornar próspero. A vida de José tem muito a nos ensinar. E um homem temente a Deus, um homem que jamais abandonou seu Deus, nós descobrimos que ele se tornou de escravo a governador. E essa pode ser a sua realidade. De repente, de alguém devedora a alguém próspera, de alguém hoje que talvez não é reconhecida, a alguém de referência para muitas pessoas. Então, no vídeo de hoje é isso. Eu espero que eu possa ter contribuído com você. Beijo, até a próxima!